Então vamos lá, gente, a segunda parte a gente vai pegar o mesmo par de agulhas e agora a gente vai colocar 22 pontos. Então 1, 2, 3... Depois de colocar 22 pontos na agulha, a gente vai fazer a primeira carreira. A primeira carreira é toda em ponto meia, tá? Terminei a primeira carreira. Bom, gente, então a gente vai então para a segunda carreira, tá bom? Que é uma carreira do avesso. E eu vou fazer um ponto em meia normal, tá? Então vamos lá, um ponto em meia. Na sequência eu vou colocar um aumento. Para isso eu vou girar a minha agulha da esquerda no sentido anti-horário. Olha, ela vai entrar aqui no meio dos meus pontos, tá vendo? Basta girar, eu vou tentar aproximar. Então eu vou colocar aqui o aumento para vocês verem, olha. A agulha da esquerda, ela faz o movimento de entrar embaixo do ponto que estava entre as carreiras. E depois que eu pego ele, eu vou girar e torcer para fazer um ponto e meia nesse ponto que eu levantei. Então aqui, ó. Para isso é legal você não apertar demais os pontos, tá? Porque você precisa agora, olha, descruzar isso daqui. Pronto, olha, eu espero que tenha dado pra ver. E aí sim eu faço um ponto e meia nesse aumento. Isso aqui é um aumento, tá bom? Numa carreira em meia. Eu vou agora seguir, prosseguir a carreira. Depois de eu fazer esse aumento, eu vou fazer 4 pontos e meia. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. E agora eu vou fazer mais uma vez aquele aumento, olha. Eu vou colocar aqui no meio. Dou uma leve puxadinha, porque agora eu vou trabalhar esse aumento em meia. Cruzando para que não fique buraco. Ó, aqui que vai entrar minha agulha e aí eu faço ponto e meia normal. Deu pra entender? Então eu fiz 4 meias e um aumento. Vou fazer isso mais uma vez, até o final da minha carreira. Então vamos lá, 4 pontos e meia. E agora um aumento entre os pontos. Eu giro a minha agulha e pego o ponto que tá no meio. E aí eu dou uma soltada, deixei um pouquinho mais solto. E aí eu pego esse ponto torcido, olha. Viram? Trabalho de meia. Fiz uma segunda vez. Vamos fazer mais uma vez a repetição. Então vamos fazer, ó. 1, 2, 3, 4 e um aumento. Última vez. 1, 2, 3, 4. Aumento. Tá acabando os pontos, olha. Vamos lá, mais uma vez. 1, 2, 3, 4. Terminamos aqui com um aumento, olha, bem aqui. Esse último no começo dá um pouquinho de trabalho, ó. Pega ele cruzado para não ficar buraquinhos. E o último ponto vai ser em meia normal, porque não tem o que fazer com ele, certo? Então eu terminei a segunda carreira. Bom, gente, feito as duas carreiras preparatórias, a gente vai começar então o desenho da nossa trança. Então a gente vai começar a fazer ele normal aqui, tá? Vou começar com 3 pontos e meio. Então, 1, 2, 3. Fio pra frente, vou fazer 2 tricôs. Depois 2 pontos e meia. Depois 6 tricôs. Fio pra trás, 2 meias. Fio pra frente, mais uma vez, 6 tricôs. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 meias. 2 tricôs. E pra terminar minha carreira, eu vou fazer 3 pontos e meia. Então, 1, 2, 3. Tem que acabar certinho, tá bom? Finalizei a primeira carreira da trança, vou girar o trabalho e vou para a segunda carreira. Segunda carreira eu vou fazer 5 pontos e meia. 1, 2,
3, 4, 5. Depois eu vou fazer 2 pontos em tricô. Então, aqui, ó, 1, 2. Depois 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tricôs. 6 meia novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tricôs. E termino a minha carreira com 5 pontos em meia. Se você não compreendeu o que a gente fez, a gente praticamente seguiu os pontos do outro lado com algumas pequenas mudanças, tá bom? Então essa é a segunda carreira do desenho da trança. Vamos para a terceira carreira. A terceira carreira eu vou começar com 3 pontos em meia. Depois eu vou fazer 2 pontos em tricô. Depois novamente 2 meias. 6 tricôs. Depois 2 meias. É igual a primeira carreira, tá? 2 meias aqui. Depois 6 tricôs novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois 2 meias. 2 tricôs. E termino com 3 meias a carreira. Essa foi a terceira carreira do meu trabalho, da minha trança. Vou girar e vamos para a quarta carreira. Bom, a quarta carreira eu vou começar com 5 meias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Depois eu vou fazer 2 tricôs. Depois 6 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois 2 pontos em tricô. Novamente 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 tricôs. E termino a minha carreira novamente com 5 meias. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Essa foi a quarta carreira. Vamos então para a quinta. A quinta carreira eu vou fazer 3 meias. 1, 2, 3. Depois 2 tricôs. 2 meias. 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio para trás 2 meias. Fio para frente 6 tricôs. 1, 2, 3, 4, 5. Depois fio para trás. Me perdi. 2 meias. É porque é muita coisa aqui atrás, gente. Depois 2 tricôs. E termino com 3 meias. Então, vocês viram que as minhas repetições nas carreiras ímpares são todas iguais. Eu fiz a mesma coisa várias vezes. E eu tô ficando com esse desenho bonitinho aqui, olha. Tá vendo? Barrinha, baixinho. Alto, baixo, barrinha, desenho. Tá vendo? Então, vamos para a sexta repetição do meu desenho. E agora tá na hora da gente fazer um desenho de trança. Vamos trançar na sexta carreira. Para isso, eu vou pegar uma agulha auxiliar. Pode ser agulha de trança, pode ser o que você quiser, tá bom? Eu vou pegar essa agulha aqui, é uma agulha número 7, curta, que é só para eu não perder os pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer 5 pontos em meia. Presta atenção que agora vai ter cruzamento, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos em meia normal. Vamos fazer 2 pontos em tricô. 1, 2.
Gente, esse negocinho aqui tá empentelhando, hein? Pronto, 1, 2. Então, eu fiz 5 pontos e meia, depois 2 pontos em tricô. Depois, o que eu vou fazer? Vou pegar minha agulha auxiliar e vou passar 3 pontos que estavam aqui nessa agulha, ó, passando normal para essa agulha auxiliar. E eu vou segurar eles na frente do meu trabalho. Então, eu vou deixar eles aqui, ó, caidinhos aqui pra frente, tá? O que eu vou fazer lá atrás? Eu vou fazer 3 pontos e meia. Então, eu vou passar o fio pra trás, como se isso aqui não existisse, vou fazer 3 pontos e meia. Então, aqui, ó. Na hora que vocês forem fazer os pontos em meia lá atrás, vocês deem uma puxadinha só pra não ficar buraco na trança, tá? Tá aqui, ó. 1, 2. Último ponto e meia. Foi o terceiro agora. Depois que eu fizer 3 pontos e meias aqui atrás, eu vou devolver os pontos que estavam aqui na frente. E vou fazer sobre esses novos pontos, 3 pontos e meia. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Bonitinho, né? Acabou, gente. Depois eu vou fazer 2 pontos em tricô pra separar, pra fazer uma divisão nisso daqui. E vou fazer novamente, só que agora eu vou passar 3 pontos pra essa agulha auxiliar. E eu vou segurar eles atrás do meu trabalho. Então, eu vou jogar eles aqui pra trás, certo? O que eu vou fazer aqui na frente? Eu vou passar o fio pra trás e fazer 3 pontos e meia, dando uma apertadinha pra não ficar buracudo o meu trabalho. 2, 3. Vou devolver os pontos que estavam lá atrás pra minha agulha esquerda. Pronto. E depois eu vou fazer 3 pontos e meia nesses novos pontos que eu devolvi, ó. 1, 2, 3. É um cruzamento de pontos isso aqui. Quando eu terminar, eu vou passar o fio pra frente e fazer 2 pontos em tricô. E vou terminar minha carreira com 5 pontos e meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, gente, fiz a minha sexta carreira com a trança, tá bom? Então, ficou uma trança pro lado de cá e uma trança pro lado de lá. Certo? Vamos, então, para a 7ª carreira do meu trabalho. A 7ª carreira, ela é feita com 3 pontos e meia. 1, 2, 2 pontos em tricô. 2 pontos em meia. 6 pontos em tricô. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pontos em meia. 6 pontos em tricô. Fio pra trás, 2 meias. Fio pra frente, 2 tricôs. E termino minha carreira com 3 pontos e meia. A gente já viu, já fez essa carreira algumas vezes. Mas como me pediram pra fazer esse trabalho todo, carreira por carreira, eu tô fazendo. 8ª carreira, a gente vai fazer 5 pontos e meia. 1, 2, 3, 4, 5, 2 tricôs. Fio pra trás, 6 meias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fio pra frente, 2 tricôs. Fio pra trás, 6 meias. 4, 5, 6, fio pra frente. A gente acaba até decorando, de tanto que a repetição é simples nessa trança. E termino a carreira com 5 meia novamente. Gente, tá acabando então o desenho da minha trança. A gente vai pra última repetição, que foi essa. São 8 carreiras, tá bom? E aí, quando a gente terminar, a gente fez 8 repetições e uma só, um cruzamento só da trança. É como se eu tivesse 2 X, olha. Eu tenho um X pra cá e outro X pro lado de lá, certinho? Bom, gente, agora que eu mostrei a vocês como fazer a carreira de 1 a número 8, vocês vão repetir a carreira de 1 a número 8, até que essa peça tenha aproximadamente 35 centímetros de comprimento, tá bom? Alguns blogs, algumas tricoteiras disseram que vocês vão ter que repetir a carreira de 1 a 8 9 vezes.
Então eu volto daqui a pouco pra mostrar pra vocês. Eu vou deixar a peça crescer, tem um monte de coisa acontecendo no meu computador. E eu volto pra mostrar pra vocês 9 repetições da carreira de 1 a 8 aqui com trabalho crescido, tá bom? Eu já volto. Bom, meninas, eu cheguei aqui mais uma vez na carreira número 6. É a carreira do cruzamento. E como podem algumas de vocês ficar com dúvida, né, nesse cruzamento aqui, eu vou fazer ele aqui mais uma vez. Eu fiz 7 carreiras, né? E tô aqui na parte do cruzamento. Então vamos lá, vou mostrar agora em detalhes essa parte do cruzamento. Vocês vão fazer 5 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5. Depois vocês vão colocar o fio pra frente e fazer 2 pontos em tricô. E aí vocês vão chegar no primeiro cruzamento. O que vocês vão fazer? Vocês vão procurar uma agulha auxiliar, passar 3 pontos da agulha esquerda para essa agulha auxiliar e segurá-los na frente do trabalho. Depois, lá atrás, vocês vão passar o fio para trás da agulha do trabalho e fazer 3 pontos em meia nos próximos pontos da carreira da esquerda, olha, tá bom? Eu simplesmente ignoro a agulha auxiliar que eu acabei de colocar. Quando eu fizer isso, eu dou uma apertadinha para fechar esse buraquinho aqui. Depois, eu vou devolver os pontos da agulha auxiliar para a agulha da esquerda. E vou fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Fiz o primeiro cruzamento, ó, é um cruzamento pro ladinho de dentro, tá vendo? Ele torce pra cá. Agora a gente vai separar as tranças fazendo 2 pontos em tricô. E vamos fazer um segundo cruzamento agora pra trás. Então, eu vou passar 3 pontos para a agulha auxiliar da direita e vou segurar esses pontos atrás do trabalho. Esqueço eles. Passo o fio para trás, vou fazer 3 pontos em meia. 1, 2, 3. Retomo os pontos que estavam na agulha lá de trás, olha. Retomo eles para minha agulha e faço 3 pontos em meia sobre eles. 1, 2, 3. Para finalizar minha carreira, eu faço 2 tricôs. 1, 2. E finalizo a minha carreira com 5 pontos em meia normalmente. 1, 2, 3, 4. Opa, peraí que fui errado. 4, 5. Então, meninas, agora eu mostrei em detalhes esse cruzamento, tá bom? Porque eu sei que vai ter gente que vai me pedir pra explicar com mais detalhes, com mais calma. Eu espero que agora tenha dado pra mostrar melhor. Então, eu fiz aqui uma repetição, 2 repetições. Eu vou repetir mais algumas vezes e volto pra mostrar esse trabalho com 35 centímetros de comprimento, tá bom? Quando você chegar, finalmente, aos 35 centímetros, após 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aproximadamente 8 a 9 repetições, eu fiz aqui a 9ª, tá vendo? Você vai parar na 7ª carreira e quando você for dar início à 8ª carreira do trabalho, você vai fazer algumas diminuições da seguinte forma. Você vai começar a carreira com 5 pontos em meia, 2, 3, 4, 5. Depois você vai fazer 2 pontos em tricô. Depois 2 pontos juntos em meia, 3 vezes. Então, 1, 2, 3, seguido por 2 pontos em tricô. Depois, novamente, 2 pontos juntos em meia 3 vezes. 1, 2, 3, terminando com 2 tricôs e 5 meia. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Por que nós fazemos isso? Vocês lembram que a gente tinha alguns aumentos que a gente fez no início aqui? Pois é, a gente vai pegar esses aumentos e voltar a ter a quantidade inicial de pontos na minha carreira. Pra gente encerrar o trabalho, 2 carreiras em meia, normalmente. Então, vou acelerar. Terminei a primeira carreira em meia, agora vamos pro avesso, também é feito em meia.
Pronto, terminei a segunda carreira. E agora é minha carreira do arremate. Bom, meninas, então aqui é a carreira do arremate. E eu vou tentar mostrar pra vocês como eu arremato, tá bom? Você vai fazer o primeiro ponto em meia. E o segundo também. E depois você passa o primeiro ponto sobre o segundo. Faça mais um ponto em meia, passe o primeiro sobre o segundo. Esse arremate aqui, gente, não tem segredo não. É um arremate no qual você faz um ponto em meia e passa o ponto anterior sobre ele. Se vocês notarem, os pontos vão sumindo da minha agulha, tá bom? Lembrem de manter uma tensão boa para que o arremate não fique muito folgado. E aí vocês colocaram muita tensão na hora de montar os pontos, vão ficar com uma extremidade mais folgada e uma mais apertada, tá bom? Geralmente a inicial costuma ficar mais apertadinha do que a carreira de arremate. É exatamente porque a gente não controla a tensão dos pontos na agulha. Bom, essa aqui então é a parte final da trança da minha meia, tá bom? Essa é a mesma trança que eu vou utilizar na meia na versão de agulhas retas, então eu vou utilizar o mesmo vídeo para as duas versões que eu tô fazendo. Então aqui eu vou terminando meu arremate. Certo? Olha, vamos nos últimos pontos aqui. Último ponto. Feito isso, a gente vai puxar o fio. Um arremate normal, tá bom? Eu fiquei com esse desenho de trançado. E o que a gente vai fazer agora é cortar esse fio aqui, tá bom? E eu vou deixar um pedacinho pra costurar, então, pronto. E vamos pra segunda parte, que agora é a finalização da meia. Então, gente, é o seguinte, hoje já tô até no outro dia, tá? Eu vou mostrar agora como montar pra vocês. Eu tenho aqui a meia e eu tenho aqui a parte do caninho da meia, que vai ser fechado dessa forma aqui, certo? E aplicado aqui em cima. Então, como que eu vou fazer? Primeiramente, eu deixei aqui um pedacinho de fio pra costurar, tá vendo? E eu vou simplesmente fechar a minha meia, simulando como que eu gostaria que ela ficasse. Então, vamos lá. Eu separei aqui uma agulha que passe dentro dos furinhos do meu botão, tá? Essa aqui passa. Essa aqui é só pra eu costurar depois, porque eu prefiro ela pra costurar. Então, o que que eu vou fazer? Gente, os botões que são utilizados nessa peça, eles são falsos, tá? Eles não têm a função de casinha de botão. Eu tinha feito essa receita uma vez pelo olhômetro, e o que que eu tinha feito? Eu tinha feito realmente casinhas de botão, tá? Mas isso é bom quando a gente tira a receita de olhômetro, quando a gente vai seguir a receita de um site e tal. Eu não gosto de alterar não, tô ensinando pra vocês como ela é feita mesmo, tá? Então eu vou aplicar o botão, tá? Que é falso, mas enfim, a gente aplica como se ele realmente fosse um botão. Eu gosto de fazer aquele cruzamento de xizinho, que eu acho que fica mais bonitinho, tá? Aí eu pulo umas carreirinhas aqui só pra manter o trabalho no lugar, né? Procuro agora o meio. Reparem que eu tô deixando o desenho bem se encontrar, né? Olha, eu acho que aqui é o meio. Não, mais pra cá um pouquinho. Venho aqui com o segundo botão. De baixo pra cima, eu termino ele, ó. Eu acho que isso aqui não tem muito segredo, né, gente? É só aplicar um botão, parecer que é um botão, tá? E vamos correr mais alguns espacinhos agora e a gente vai chegar do outro lado, tá? Eu dou uns pontinhos aqui só pra prender. E depois eu vou terminar de arrematar lá do outro lado, tá? Eu vou esconder ele pra cá. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente costura, porque eu tenho certeza que se eu disser, ah, só costura, muita gente vai ficar em dúvida. Bom, gente, funciona assim. Você vai colocar mais ou menos onde você vai querer, o lado que os botões fiquem, tá? No olhômetro, muito fácil de costurar essa peça. Depois que você colocar,
eu preciso que você desvire a peça, ó, envolvendo ela no caninho da peça original. Por quê? Porque eu vou costurar essa barrinha com essa parte da meia. Então, toda essa parte aqui, ó, da meia, eu vou dobrar pra dentro. É esquisito, mas é assim mesmo, porque ela é um falso costurado também. Ela é uma meia bem fácil, tá, gente? Então, aqui, ó, esse aqui é meu sapatinho e eu vou costurando agora de forma bem simples, tá? Vou começar a costurar aqui pra vocês verem bem, ó. E eu não preciso me ater à costura exata da minha peça, tá? Por quê? Porque é um costurado falso. É um costurado bem pra parecer, tá? E depois vocês vão ver que o efeito não vai perder em nada da peça. Eu espero que vocês estejam visualizando bem. Eu pego, olha, essa barrinha com aquela parte da minha meia e puxo o fio. Eu cortei mais ou menos 80 centímetros de fio da lã pra fazer essa costura. E eu vou agora só pra que ela fique certinha, tá vendo? Por isso que eu não preciso ficar perfeito contando os pontos. Quando eu fiz essa receita, numa versão mais de olhômetro, eu imaginei que os botões eram de verdade, né? Então eu fiz casas de botão, ela abre pra colocar o pé. Essa aqui não, mas não tem nem necessidade porque ela é uma meia bem fofinha. Tô terminando essa costura, tá bom? Ó, bem simples, bem fácil, só de olhômetro. Vou aqui só esconder esse fio pra que ninguém encontre ele, tá? Só pra que eu consiga finalizar e mostrar pra vocês como que vai ficar essa peça agora, tá? Então, deixa eu só esconder aqui esse fio. Cadê minha tesoura? Achei. E o que eu faço agora é desvirar a minha peça, ó. Desvirando. E como eu não costurei essa barrinha aqui, ela tá soltinha, ela vai cair por cima da minha meia, olha. Tá vendo? É como se fosse um folhinho. E o que que acontece agora? Ninguém enxerga a parte da costura, ela fica toda lá pra dentro. E aqui está, gente, a minha meia finalizada. Como essa meia eu fiz pra testar a receita, né, pra vocês, só pra gravar o vídeo, pra não usar os meus novelos queridos nos vídeos, eu não tinha fio grosso, eu fiz ela pro tamanho do pé da minha mamãe. Então eu vou esperar minha mãe chegar e eu tiro uma foto dela usando essa meia e coloco lá no blog pra vocês verem. Ela fica linda no pé, tá? E essa aqui, gente, é a meia da Drops Design, aquela meia que vocês tanto me pediram. E não é difícil de fazer, vocês viram, olha, que ela é super fácil de fazer, gente. Eu sei que muita gente quer a receita dela em retas, então eu vou providenciar, tá bom? Gente, olha essa lata de domingo pela manhã. Gente, eu tô terminando de gravar hoje, domingo pela manhã, essa videoaula pra vocês, tá bom? Então essa aqui é a meia da Drops, que vocês tanto me pediram. Se eu fosse falar leitora que pediu, eu não teria como, a relação foi gigantesca, tá bom? Mas é ela, vocês viram que ela não é difícil de fazer, ela foi mal explicada, porque na verdade o site da Drops fez ela com agulhas de 2 pontas, então ela é tricotada naqueles quadradinhos de 2 pontas, tá bom? Eu sei que vocês querem muito a receita dessa aqui na versão para agulhas retas. A versão para agulhas retas eu fiz no olhômetro, então eu fui juntando um monte de receita muito simples para criar uma meia que se adaptasse a essa, e o resultado foi esse aqui. Essa na foto é o pezito da minha mamita, gente. Eu botei a minha mãe lá, senta no banquinho e bota o pé pra cima, mãe. Então é o seguinte, se você gostou dessa videoaula, eu peço que, por favor, você ajude meu canal aqui do YouTube, dando um like no botãozinho, um joinha assim, olha. Isso ajuda muito o nosso canal no YouTube, tá bom? Eu vou deixar essa receita escrita, com passo a passo bem detalhado, lá no nosso blog. O endereço você já conhece, é blogvaidei.blogspot.com. Não deixe também de visitar a nossa página no Facebook. Foi de lá que eu atendi a pedido das moças, tá bom?
Foram as meninas do Facebook que pediram essa meia aqui. E se você quiser, você pode deixar um comentário aqui embaixo que eu respondo o mais breve possível, tá bom? Eu vou tentar começar a meia para agulhas retas ainda hoje e eu posto o mais breve possível, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho gravar esse tutorial, mas aos poucos eu vou pegando prática e ficando cada vez melhor, tá bom? Um beijo pra vocês e vejo vocês numa próxima videoaula. Tchau!